Amém. Vamos começar. Eu não sei se vocês têm acompanhado o grupo da igreja, mas a Dani está postando agora toda semana, pelo menos um estudo, não é? Para os jovens, mas está postando no nosso grupo, que é referente a nós nos analisarmos, não é? Conforme a Bíblia. O primeiro estudo ela falou do livro, né, dos propósitos, né, desse estudo. Esse segundo foi de amor, e essa semana ela postou um sobre comunhão com Deus. E fala, então. Me perdoe, ela está postando no grupo da igreja? Não, acho que no Carta Vivas, né? No grupo da igreja também. Também? Né? Também. Então isso mostra que você não está vendo o grupo da igreja, hein, cara? Que vexame. Brincadeira, Márcia. Mas ela está postando no grupo da igreja também, e essa semana foi sobre comunhão. E nada mais como no Cartas Vivas, no da igreja, confesso que eu não reparei não. Mas também tem lá. Então, nada mais propício para essa reunião que a gente faz de oração, não é? Porque é comunhão com Deus, né, que ela falou. E ela falou de alguns versículos e como nós, a nossa análise, né, quando a gente estiver nos analisando, como está a nossa comunhão com esse Deus. Ela falou bastante, né, dos principais meios de comunhão que nós temos com Deus, é a oração. E principalmente a oração quando nós fazemos ela individual, não é? Lá conversando com Deus. Normalmente aqui na oração a gente costuma ter esse tempo, né? Na live não dá muito para fazer isso. Acho que devemos fazer, acho que depois, né, da live. Mas quando estamos unidos aqui, a gente sempre tira um tempo para orarmos sozinhos, não é? E buscar Deus, não é isso? Deixa eu dar um ok aqui. Então, essa é a comunhão principal que nós temos com Deus, através da oração. E nessa comunhão aí nós podemos falar, né? A gente ouve, não é? Ouve a palavra de Deus, ouve a voz do Espírito Santo, de ouvir Deus, de seguir o Espírito Santo. Então, eu creio que se a gente fosse falar de todas as informações que nós temos na Bíblia, como deveria ser essa comunhão, a gente ficaria muito tempo aqui falando. Eu vou ler alguns versículos que eu pesquisei, né, na Bíblia, que fala sobre comunhão com Deus. Esses principais versículos, né, alguns que eu selecionei aqui, diz muito sobre como Deus ele quer ter comunhão com a gente, não é? Isso começou, né, todo mundo sabe, lá em Gênesis, no Jardim do Éden, como ele gostava de ter comunhão com nós, né, com o povo que ele criou, o ser humano. E isso foi se perdendo, né, mas ele hoje ainda ele quer ter essa comunhão conosco, e nós também, não é? Talvez a gente não saiba exatamente como, ou não estamos seguindo a palavra dele, mas é um momento hoje, talvez, de nós orarmos nesse sentido, né? Nessa comunhão com Deus. Será que você está feliz com essa comunhão que você tem com Ele? Será que Ele está feliz com essa comunhão, né, que Ele consegue ter com você? Será que nós estamos agradando a Deus? Ouvindo a voz dEle, né? Eu sempre brinco com o Milton. Logo que eu comecei a levar a palavra na igreja, foi em acampamento, né? O pastor pedia para eu falar alguma coisa. E eu acho que num dos acampamentos nós conversamos bastante sobre isso. E ele sempre... Você ouve as pessoas falando, né? Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo. E eu falei para o Milton, Milton, eu estou nessa busca, cara. Eu nunca ouvi Deus falar nada para mim da forma que as pessoas falam. É lógico que através da palavra dele a gente lê, tem um entendimento, né? E aí a gente pode falar, ó, Deus falou isso para mim. Falou, porque ele deixou escrito, né? Ele não falou, mas ele deixou escrito. Mas muitas pessoas ouvem essa voz de Deus, do Espírito Santo, não é? Ouve essa direção. Como é isso? Eu não sei, eu tô atrás disso ainda, mas
ouve, não é? Você vê bastante testemunho, as pessoas estão no carro andando, falam, Deus está do meu lado, Ele está falando comigo, hoje eu acordei, o Espírito Santo falou comigo, me deu essa direção. Então é algo diferente, não é? Que Deus age com cada um, Ele fala com cada um de uma forma diferente, com sonhos, não é? Então é a comunhão que a gente tem que ter com Ele e é o que nós devemos buscar sempre. Os versículos, eu vou ler alguns aqui e depois a gente, quem quiser comentar mais alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Um deles está lá em 2 Coríntios 13:14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Comunhão do Espírito Santo. Depois, talvez, eu não sei se eu deixei esse versículo aqui, mas diz, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, ele habita em nós. De novo, eu já falei algumas vezes isso. Como é isso? Não sei. Como que é o nosso espírito? A gente não vê o espírito, né? Como que ele é? Como que é o nosso espírito? Como que o Espírito Santo mora dentro da gente? Como que eles se conversam, né? Nós sabemos que ele só vai conseguir conversar com o nosso espírito quando nós santificarmos nosso espírito. O pastor tem falado bastante disso, né? Porque Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Então, quando a gente fugir do pecado, né, se livrar do pecado, buscar esse Deus, nosso espírito estiver santificado também, então o Espírito Santo estando em nós, eu acredito que essa comunhão é muito mais fácil e a gente consegue ouvir essa voz do Espírito. Então ele está dizendo aqui, né, em 2 Coríntios, Paulo falou, né, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Depois tem lá em Apocalipse 21:3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus vai estar junto, né? Mas o que me chamou a atenção foi que ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Olha a comunhão, não é? Que tinha aqui quem escreveu o Apocalipse, não foi João? Tinha uma comunhão com Deus, então ele ouvia a voz de Deus. Aí tem mais aqui, ó, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus está querendo ter essa comunhão com Ele. A vontade dele é tremenda de ter essa comunhão com todos a quem Ele chama, né? Com todos nós que estamos aqui nessa busca que Ele nos chamou para vir à igreja, ouvir a palavra dEle. Ele quer ter essa comunhão conosco. Ó, outra aqui bem bacana que a gente sempre fala, né? E essa acho que todos conhecem, quando estamos orando nós falamos muito essa palavra. Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos sentir isso? Eu não sei, mas a nossa fé a gente tem que ter essa certeza, né? A fé, lembra que na última palavra que eu coloquei, você obedece o que Deus manda, né? Como o pastor sempre fala da obediência, da fé, e aí você espera, você tem a certeza que a parte de Deus ele vai fazer. Então, se você tem fé, ele está dizendo aqui, ó, onde 2 ou 3 em meu nome estiver, não é, reunidos, aqui nós estamos em 5 e mais uns 8 ou 10 aqui na live, olha quantas pessoas reunidas no nome dele. Então, ele está dizendo que ele está no nosso meio. Então, nós temos a comunhão com ele. Então, quando estivermos orando, ele está aqui do lado, ouvindo a nossa voz, o nosso clamor. Não é isso? Mais uma lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mais uma palavra de comunhão, não é? Quanto Deus quer estar conosco, quer ter esse relacionamento conosco. Então, ele está à porta batendo. Se a gente não der importância, ele não vai entrar e cear conosco, né? Então não teremos essa comunhão com ele. Então é um motivo, né? Um motivo grande talvez nosso, né? De cada um de estar orando e buscando essa comunhão com Deus. O que mais? 1 João 4:13. Deixa eu voltar aqui. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Estamos juntos. Estão cansados já de eu ler um monte de palavras? Mas eu vou ler mais um pouquinho, tá? Fiquem aí, aguentem firme. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Então, se ele é
trino lá, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós, então a nossa comunhão com Ele tem que ser plena, não é? Mais uma, Tiago 4, 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, se a gente se aproximar de Deus, se a gente buscar, Ele se aproximará de nós. Então, teremos comunhão, não é isso? Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Às vezes nós não temos essa comunhão com Deus, nós não ouvimos a palavra dEle, não ouvimos o Espírito Santo nos direcionar, porque a gente até busca todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos, às vezes buscamos, né? Mas não é com todo o coração. Talvez seja com uma parte, né? Ele sempre fala bastante, né, de coração dividido. Uma parte no mundo e uma parte buscando Deus. E aí, como que é essa nossa comunhão com Ele? Nenhuma, né? Praticamente. Ou nós buscamos com todo o coração, nos entregamos totalmente, ou não vamos ter essa comunhão com Deus. E para terminar, mais um último versículo, não é um de que ele quer ter a comunhão com nós, não é falando disso, mas é um exemplo de quem tinha uma comunhão com Deus ininterrupta. Eu costumo falar também, quando eu estou falando alguma palavra, eu costumo falar desse versículo aqui. Está lá em João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, o que Jesus falava era o que Deus falava para ele. Né? Que comunhão é essa? Né? Que comunhão é essa? Como que é possível isso? Ele veio como nós, não é isso? A Bíblia diz isso. Ele estava lá, aqui na terra, exatamente como nós, de carne e osso, tinha um espírito lá e tudo mais dele, e ele tinha essa comunhão com o Pai, que ele diz, o que ele dizia era o que o Pai dizia para ele. Ele não veio com a mente preparada já lá do céu, ele não veio, Deus criou ele e foi lá na mente dele e colocou todo o conhecimento dentro da mente dele. Tudo que ele adquiriu foi buscando, não é? Que ele não saía da igreja, não é isso? Ele ficava lá buscando, aprendendo, e depois a gente sabe que ele era um homem de oração, não é? Então ele ia lá para o monte, orava a Deus, Deus dava direção. Tem uma outra passagem, eu não lembro onde está, que Deus diz que ele nunca esconderia nada de um filho dele, não é? De um servo dele. Eu não lembro exatamente onde está, mas era assim com Jesus. Ele ia lá, orava, Deus revelava para ele, e ele vinha e falava as coisas. Como funciona isso? Não tinha o Novo Testamento, não é? Então, o Novo Testamento começou a partir daí. Então, tudo que Jesus falou foi o que ele conhecia a parte da Bíblia no Antigo Testamento, mas tem coisas novas no Novo Testamento, não é? E essas coisas novas, Deus que falou para ele. Eu sei que está escrito na Bíblia que Deus não vai falar mais nada de diferente do que ele falou, não é? Mas você vê como é muito mais fácil agora, a gente tendo já a Bíblia, conhecendo a palavra, a gente orar, o Espírito Santo simplesmente nos mostrar, né, aonde está, aonde ele falou o que nós estamos necessitando, que nós estamos pedindo. Então é isso que eu queria falar hoje. São coisas nada diferente, coisas que todo mundo conhece, mas para a gente, né, pensar bastante nisso. A Dani já postou, não é? Que esse estudo de comunhão e nós analisarmos como está a minha comunhão com Deus. Você está feliz com essa comunhão que você tem com Deus, né? Com as pessoas talvez sim, não é? Na igreja talvez você é uma pessoa bacana, tem comunhão com todo mundo, com a sua esposa você se dá muito bem, com os filhos, mas o principal que é com Deus.
como é esse relacionamento. Eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho sentido, né, algo diferente, tenho sentido essa paz, tenho buscado Ele. Quantas vezes eu consigo ir lá para o meu quarto, né, fechar a porta e orar a Deus? Quantas vezes eu tenho feito isso? Quantas vezes eu tenho pensado aqui, né, em Deus durante o dia? Será que eu gosto dessa comunhão? Eu gosto de estar orando? Eu tenho prazer nisso ou não? Então é algo que a gente precisa analisar bastante de acordo com a palavra. Deus quer essa comunhão, quando você tem essa comunhão, Ele revela a palavra, o Espírito Santo dirige em todas as coisas, em todas as nossas necessidades, Ele vai prover. Então é algo que nós precisamos buscar esse Deus de todo o coração para ter essa comunhão. Amém? Eu vou parar aqui a gravação